Caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando o programa Escola da Fé. Mais um programa da Canção Nova que quer levar a você aquilo que está no coração da igreja, aquilo que é a nossa fé. Uma fé de 2000 anos que chegou até nós pelos apóstolos, mas que vem do coração de Jesus. Então nós queremos hoje também mais um pouco aprofundar essa nossa fé. Eu quero começar hoje o estudo do sacramento da Eucaristia. Nós estamos estudando os sacramentos. Já falamos do batismo, da crisma, né? Da confissão, da penitência. Agora vamos começar a Eucaristia. Mas antes, eu tenho outro assunto muito importante para tratar, que os nossos bispos estão muito preocupados, e não sem razão, que é a questão da ideologia de gênero. Vamos comentar um pouco sobre isso também. Mas vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos ao Senhor que nos conceda nesta noite a sua graça, a sua bênção, porque nós sabemos, Senhor, que sem vós nós não podemos fazer nada. Então nos abençoe nessa noite. Pedimos à Virgem Maria que esteja intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso querido Monsenhor Jonas Abib esteve pregando lá em Roma, no retiro dos padres, né? Mais de 1000 padres no Vaticano, padres, né, ligados aí à renovação carismática católica. E depois o Papa também fez uma pregação para os sacerdotes, e o Papa disse uma coisa muito interessante, né? Que ele não gostava da renovação carismática católica, não, mas depois o tempo passou e ele viu os frutos da renovação carismática católica e apoiou. E disse no discurso dele para os padres: façam nas suas paróquias seminários de vida no Espírito Santo. Levem o povo a ser batizado no Espírito Santo. O Papa Francisco colocou isso assim abertamente. Que beleza! Mais ou menos a mesma pregação que o Monsenhor Jonas Abib também já tinha feito. Que beleza! É a vida no Espírito Santo que realmente faz a gente ter sabor, né, pelas coisas de Deus. O dom da sabedoria do Espírito Santo. Sabedoria vem de sabor, né? Ter gosto pelas coisas de Deus. Muito bem, quero mostrar a você aqui esse CD da Salete, né? Deus sabe o que é melhor, sabe mesmo. A gente tem que se entregar nas mãos dele, né? A Salete é uma excelente cantora, né? Já bem conhecida do nosso público. Está aqui mais um CD da Salete com suas músicas, né? Cada uma melhor do que a outra. E a Canção Nova tem também muito material de evangelização, inclusive imagens, né? Você está vendo aqui a imagem de Sagrado Coração de Jesus, né? Quando Jesus apresentou essa imagem para a irmã Faustina, sabe o que ele disse para a irmã Faustina? Que essa imagem é assim como um vaso através do qual ele derrama a misericórdia sobre as pessoas. Pediu que as pessoas contemplem a imagem, o quadro, a imagem, né? É um sacramental. Ele colocou isso para a irmã Faustina. E a Canção Nova tem muitas outras imagens, não é só. Você pode, se você entrar aí no portal, do porta a porta da Canção Nova, você vai ver aí muitas imagens que a Canção Nova entrega na sua casa, embalada direitinho, ok? E muitos livros, muitas coleções. Eu gosto de mostrar aqui, essas 4 coleções são 4 cursos de aprofundamento. Eu gosto de repetir que a nossa fé precisa ter reavivamento, mas também precisa ter aprofundamento.
É como uma árvore. Você já percebeu que a árvore, quanto mais ela cresce para cima, mais ela faz raízes. Já percebeu isso? Uma árvore que cresce só para cima e sem raiz, o que acontece com ela? Morre, cai, o vento derruba. A vida espiritual é a mesma coisa. Não é? A vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não temos raízes, aprofundamento, a árvore cai. Então aqui são 4 cursos. Um deles, um curso bíblico, mais ou menos 100 horas, explicando cada livro da Bíblia. Um curso de História da Igreja, mais ou menos 100 horas, explicando os 20 séculos de História da Igreja. É o curso que eu dou no Seminário de Teologia da Canção Nova, para os seminaristas. Um curso sobre o Catecismo da Igreja, que é a base da fé católica. Se você não souber a doutrina católica, você vai ser um católico que balança ao sabor do vento. Mas aqui, ó, conhecendo o que está aqui, né? Um dia o Dom Terra me disse: professor, quem sabe o catecismo da igreja sabe muita teologia. E Dom Terra é um dos bispos, escreveu mais de 200 livros esse bispo. Um homem que tem uma cultura extraordinária. E um curso também que eu gravei sobre família, desde o namoro até a viuvez. Por quê? Porque infelizmente eu não consigo atender a infinidade de pedidos para nos finais de semana pregar, né, nos retiros sobre família, sobre casamento. Não tem, é 4, 5 pedidos por semana que chegam, então não dá para cumprir. Então, gravei um curso de 25 horas, explicando desde namoro, noivado, casamento, problemas de namoro, problemas de casamento, separação, declaração de nulidade, educação de filho, vida sexual, harmonia sexual, enfim, tudo que eu já aprendi na minha vida sobre o casamento. Eu escrevi 6 livros sobre esse assunto, né? Então, isso tem aí nesse curso. Bom, como eu disse, antes de começar a falar sobre a Eucaristia, os bispos, e com muita razão, não só os bispos, estão muito preocupados com a questão da ideologia de gênero. E muito preocupados porque muita gente não sabe ainda o que é isso. É algo extremamente perigoso e muita gente não sabe o que é. Então, eu quero ler aqui a carta que os nossos bispos da Regional Sul 1 de São Paulo publicaram esta semana. Está assinada aqui pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que há pouco estava dando aí uma entrevista na Canção Nova, né? Ele é o presidente do Conselho Episcopal Regional Sul 1 da CNBB. Também o Dom Moacir Silva, que é o vice-presidente do Conselho Episcopal, e Dom Tarcísio Escaramuça, que é o secretário do presidente do Conselho Episcopal Regional Sul 1. Bem, eu vou resumir aqui o que os bispos disseram e vou explicar um pouco essa questão. O que é ideologia de gênero? É uma ideologia que vem lá desde 1885. Semana passada eu entrevistei aqui o padre Rafael Solano, que é doutor em teologia lá pela Universidade Gregoriana de Roma, e ele explicava aqui que a coisa começou lá em 1885 por um filósofo chamado Morgan, que começou a dizer assim: não existe só 2 sexos, não. Existe uma variedade de sexos, aí passaram a chamar de gênero, ao invés de chamar de sexo. Já começa aí uma deturpação semântica, porque sempre que a gente falava de gênero, gênero é masculino e feminino, né? Número, grau, gênero, né? Extremamente usado isso no português, mas mudaram a conotação de gênero, não é mais masculino e feminino, mas é uma gama uma diversidade sexual enorme. Então fala-se em homossexual masculino, homossexual feminino, heterossexual masculino, heterossexual feminino, transgêneros, bissexual, transexual, travesti, lésbica, enfim, criou-se um leque de atividades sexuais para dizer o seguinte: não existe homem e mulher. Homem e mulher, essa diferença física que nós temos é uma coisa fortuita, casuística, que não tem significado nenhum. O sexo não está no corpo, o sexo está na cultura. Essa ideologia terrível é que está sendo implantada, querem implantar por lei. Então, o que aconteceu? O governo tentou, no Plano Nacional de Educação, aprovar a ideologia de gênero. Não conseguiu, porque o Congresso Nacional não aprovou. E não aprovou por quê? Porque houve uma militância cristã ali, inclusive
dos evangélicos, dos católicos, e a coisa não foi aprovada, isso em 2013. Então, o que o governo fez? Jogou para os planos municipais de educação. E aí, cada Câmara de Vereadores vai votar até o dia 24 desse mês, preste bem atenção no que eu estou falando, até o dia 24 desse mês, todas as câmaras de vereadores de todos os municípios do Brasil, que são mais ou menos aí uns 6 mil, vão ter que aprovar o Plano Municipal de Educação. E a proposta que veio do MEC, do governo, é introduzir a ideologia de gênero. Ora, se essa ideologia for aprovada na Lei Municipal de Educação, os professores vão ensinar o que para os alunos nessa disciplina? Não existe sexo. Você não é menino nem menina, você é criança, é um indivíduo. Você vai escolher, você vai inventar seu gênero mais tarde. Já pensou? Os desdobramentos disso. Na cabeça de uma criança que não tem senso crítico, você dizer para ela, você não tem sexo? E se não existe sexo, não existe homem e mulher, não existe mais casamento. Claro que casamento é homem com a mulher. Se não existe casamento, não existe família. Se não existe família, acaba a sociedade, porque a família é a célula básica da sociedade. Está entendendo? O perigo dessa ideologia é uma ideologia revolucionária da cultura. Quer dizer, quer se estabelecer uma antropologia completamente diferente de tudo que nós conhecemos em 2000 anos. E o pior de tudo é que é uma ideologia que não respeita a ciência. Por quê? Porque se você fizer uma análise científica do ser humano, lá nos 23 pares de cromossomo, tem um par de cromossomo que define o sexo da pessoa. Ou ele é XY, é homem, ou é XX, é mulher. Não tem outras alternativas genéticas. Não tem um terceiro tipo de pessoa, a não ser o homem e a mulher. E a psicologia também mostra com clareza as diferenças psicológicas entre o homem e a mulher. Toda hora a gente escuta vídeos aí de neurocientistas mostrando a diferença psicológica, neurológica entre o homem e a mulher. Né? A mulher é sensível, a mulher é delicada, a mulher chora muito, o homem não. O homem é o mais objetivo, o homem chora menos, o homem é naturalmente homem, naturalmente mulher. Ora, então, essa ideologia não respeita a ciência. Se não respeita a ciência, é um absurdo. Outra coisa, nós falamos tanto de ecologia, né? Defender a natureza do animal, defender a natureza. E a natureza do homem, da mulher? Não precisa defender? O Papa acabou de lançar uma encíclica, hoje, sobre ecologia, e o Papa fala, existe uma ecologia humana. Será que lá no meio dos animais nós vamos defender também essa cultura de gênero? Então não existe mais o boi e a vaca. Existe o boi, a vaca, o boi vermelho, amarelo, azul, branco, a vaca... Será que no meio dos animais também? Está entendendo? É uma coisa que não tem cabimento. É uma ideologia que não dá para aceitar. Então ela tem que ser imposta totalitariamente. O que está acontecendo? O povo está sendo pego de surpresa, porque o povo não sabe o que é isso. E de última hora está havendo, então, um movimento para a mobilização. Então, eu quero ler aqui que os bispos colocam. Colocam assim, olha, a discussão dos planos municipais de educação deveria ser orientada pelo Plano Nacional de Educação, votada no Congresso e sancionada em 2014 pela Presidência da República, do qual já foram retiradas as expressões de ideologia de gênero. Então, o Plano Nacional que a Presidente sancionou não tem ideologia de gênero. Isso foi aprovado em 2014. Os projetos enviados aos legislativos municipais incluíram novamente em suas propostas a ideologia de gênero, como norteadora da educação, tanto como matéria de ensino, como em outras práticas destinadas a relativizar a natureza, a natural diferença sexual. Esse documento aqui é do dia 11, tá? Agora, é 11 de junho. A ideologia de gênero, com que se procura justificar essa revolução cultural, os bispos chamam de revolução cultural, pretende que a identidade sexual seja uma construção exclusivamente cultural e subjetiva, e que, consequentemente,
há outras formas igualmente legítimas de manifestação da sexualidade, devendo todas integrar o processo educacional com o objetivo de combater a discriminação das pessoas em razão de sua orientação sexual. A ideologia de gênero subverte o conceito de família. Subverte, quer dizer, derruba, destrói, que tem seu fundamento na união estável entre o homem e a mulher. Inclusive, isso está na Constituição do Brasil. Na Constituição do Brasil está escrito que a família é a união estável de um homem e uma mulher, e o casamento também. Ensinando que a união sexual é igualmente núcleo fundante da instituição familiar. As consequências da introdução dessa ideologia na prática pedagógica das escolas contradiz frontalmente a configuração antropológica da família, transmitida há milênios em todas as culturas. Isto submeteria as crianças e os jovens a um processo de esvaziamento de valores cultivados na família, fundamento insubstituível para a construção da sociedade. E tem mais. Quando você diz para um ser humano que ele não é nem homem nem mulher, ele vai dizer, então o que eu sou? Uma ameba assexuada? Se eu não sou homem nem sou mulher, o que eu sou? Imagina uma criança. Eu não sou psicólogo, mas eu fico imaginando a repercussão que isso tem na criança, no próprio desenvolvimento afetivo, psicológico, sei lá. Será que essa criança não vai cair num buraco negro, não? Diante dessa grave ameaça aos valores da família, esperamos dos governantes do legislativo e executivo uma tomada de posição que garanta para as novas gerações uma escola que promova a família e que não que destrua a família, tal como entendem a Constituição Federal no artigo 226 e a tradição cristã que moldou a cultura brasileira. Pedimos ainda que seja cumprido o que dispôs o Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Básica, que dispõe que o ensino religioso integra a base nacional comum da educação básica. Aí os bispos aproveitaram pedindo que seja respeitado o que o Conselho Nacional de Educação aprovou, ou seja, o ensino religioso nas escolas. Seja, pois, incluído nos planos municipais de educação, ensino religioso, em sintonia com a confissão religiosa da família que tem filhos na escola. Então, os bispos pedem não aprovar no plano municipal de educação a ideologia de gênero, retirar tudo que falar de gênero e firmar, sim, a educação religiosa nas escolas do município, conforme já foi aprovado, eles citam aqui, no Conselho Nacional de Educação. E aqui está toda a documentação. Então, gente, olha, são os nossos bispos falando. Esse documento foi aprovado no dia 11 aqui em Aparecida, né? A Regional Sul 1. É muito importante que haja uma mobilização dos cristãos, e não são só cristãos, não, das pessoas de boa vontade. Porque aplicar uma ideologia dessa é destruir o casamento, é destruir a família, é destruir a estabilidade da sociedade. Muito bem, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Tem mais algumas coisinhas aqui que eu quero comentar, mas vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.